noite. Etienne já está por aqui, já estamos online. Tudo certo por aí, Etienne? Conexão, tudo certinho para a gente começar aqui a interagir. Olá, Lê, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos aguardar aí, ver se tem mais alguém que vai entrar, né? E hoje, tudo certo, é isso aí. Hoje estaremos aqui com a psicóloga Etienne para falar de um assunto que eu particularmente assim adorei, amei, achei super interessante, né? Super importante para nós mulheres que temos a questão da maternidade, também aos homens que acompanham aqui a minha página, né? Que também tem as preocupações como pai. E aí, de repente, surge a Etienne aí com esse conteúdo da página dela, né? Se vocês puderem seguir, que é @psi_Etienne Bevilacqua. Eu vou colocar aqui a temática, né? Antes da gente começar, vamos ver se alguém vai entrar aqui. Se não, não tem problema, o nosso conteúdo vai ficar gravado aqui durante 24 horas. Deixa eu marcar a temática. Não sei como é que tá aí para vocês, mas aqui onde eu moro, em Mogi das Cruzes, está um friozinho básico. Vamos lá, deixa eu tentar fixar aqui a temática. E hoje eu vim aqui com a seguinte proposta, né, com a minha colega aí, a gente fez umas trocas aí, trocamos ideias, conversamos, né, durante esses dias aí, foi muito rico, né, muito enriquecedor. E pensamos em trazer esse conteúdo que eu acho importante, né? Será que em alguns momentos aí nós temos alguns comportamentos que são assim meio alienantes, né? E aí a Etienne vai trazer isso, né? Ela vai trazer pra gente o que são esses comportamentos, né? O que seria a questão da alienação parental. Às vezes, muitas vezes a gente escuta falar, mas a gente fica assim, nossa, o que será, né? O que isso quer dizer? E hoje eu trouxe essa queridíssima aqui, né? Ela tem também uma paixão pelas temáticas aí relacionadas, né? A pais, a mães, né? A cuidados aí. E atualmente ela trabalha, né, nessa área aí da psicologia jurídica. Então ela faz algumas avaliações para poder analisar, né, dentro da vara da família, se existem aí alguns casos de alienação parental. Bom, sem muitas delongas, né? Eu fiz essa breve introdução. Vou chamar a Etienne aqui para conversar com a gente. Ela já está online. Então, vamos lá. Acho que deu certo. Deu certo. Tudo bom? Boa noite, Etienne. Primeiro eu quero agradecer que você aceitou o meu convite. Fico muito feliz, né, dessa conversa. E eu acho que vai ser muito legal, vai ser bem produtivo, né? Bom, vamos esperar se o pessoal vai entrar, não sei como é que tá, né? Um dia depois aí de feriado, se o pessoal vai acompanhar ou não, mas vai ficar gravado para quem tiver interesse, né? Então, assim, se Isso. apresenta, fala um pouquinho aí de você, para o pessoal te conhecer, conhecer o seu trabalho. Então, Fábio, eu queria agradecer o convite primeiro, né? Por, por essa live, para a gente estar conversando sobre algo tão importante e que ocorre muito, né? Nas famílias. Então, eu sou formada desde 2013, né? Me formei no Rio Grande do Sul, né? Então, depois de formada, eu abri o consultório.
né? E atualmente, desde a faculdade, eu gostava da psicologia jurídica, né? E fui me direcionando para isso desde os estágios, com menor infrator, com polícia militar, com trabalhos no presídio com os agentes, quando vi, estava na jurídica, né? E Bacana. aí, agora, né, consegui entrar, né, como perita no fórum aqui da cidade. E como tu falou, eu estou fazendo as avaliações, né? E o que eu preciso responder é se tem alienação parental ou não. Sim. Então, é assim, na verdade, como a gente tinha conversado, né? Aqui na minha página, a gente tem muito essa questão da maternidade, né? Das mulheres. Também a questão da relação dos filhos com o pai, com a mãe. Então, acho que é um assunto importante. Eu achei muito relevante, né? Quando eu vi o seu conteúdo, a sua página. Adorei. Falei, nossa, deixa eu conversar com ela, porque me chamou a atenção. Achei muito importante. E aí eu fiz esse questionamento, né? Será que existe alguns momentos aí que eu posso ter algum tipo de comportamento que de repente possa vir a prejudicar meu filho futuramente, né? Pela questão de ser mãe solo, né? De passar toda a questão da maternidade sem realmente ali o pai presente, uma rede de apoio, né, desse pai. E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos, acho que é um pouco da nossa característica de estar na psicologia, né? A gente sempre vai se avaliando. E aí eu achei importante trazer isso. Então, para a gente começar, né? O que é isso, né? Que tanto o pessoal fala, desculpa, que tanto o pessoal fala, o que seria essa alienação parental, até para a gente começar a nossa conversa e entender um pouquinho melhor. Uhum. Então, muito se fala de alienação parental, então a gente precisa ter bem certinho o que é, né? Então, é um distúrbio que acontece durante a infância e geralmente acontece nas disputas de guarda, né? Como a gente também conversou, eu até faço o questionamento de como era os casamentos em décadas atrás, né? Geralmente os papéis eram bem definidos. E de um tempo para cá, quando houve a separação, né, os pais, né, eles começaram a pensar, não, peraí, eu também tenho direito de ter uma convivência com meu filho. Eu não preciso só necessariamente estar pagando a pensão, né, que pagar os alimentos, como dizem no direito. Eu tenho que conviver com ele, né? E o que começou a acontecer? Como a mãe geralmente era a guardiã, né? Não é só a mãe a guardiã, eu já peguei casos em que o pai era o guardião das crianças, né? Então, o filho é meu, o que essa pessoa quer agora, né? Que nem tu falou, pai ausente, depois de tanto tempo que aparecer, né? E realmente, a gente não sabe lidar com essas coisas que mexem. Porque a gente até se faz os questionamentos. Por que essa pessoa está aparecendo agora, depois de tanto tempo? O que ela está querendo? Né? O que vem? Ah, que é meu filho. E às vezes não é, é só querer ter uma convivência com, né? E Sim. aí vem as nossas crenças, né? Que inconscientemente a gente joga para a criança. E aí a criança começa a ter comportamentos que não justificam, né? Entendi. É importante isso que você fala, né, Etienne, o seguinte, essa mágoa que na verdade é uma mágoa, um ressentimento ali, ou do casal, ou de uma das partes, que acaba meio que afetando aí a questão da criança, né? Não, se de repente eu tenho uma mágoa na relação, não quero que tenha contato ou com a mãe, ou enfim, não quero que tenha contato com o pai. Não quero que tenha contato com a Isso. parceira, com o parceiro, independente, né, se for um casal heterossexual ou homossexual, se teve aí alguma briga, um desentendimento, e aí que daí a gente pensa a questão da alienação parental. Como é? Vai falando assim para gente poder começar a compreender melhor. Aham. Então, vou indo no teu raciocínio, né, de mágoas, né? Então, por que geralmente acabam os relacionamentos?
às vezes é por traição, né? E principalmente por não suprir as expectativas, né? Que daí o ser humano tem as expectativas lá no alto e quer que o outro supra, né? No Sim. casamento. E o que acontece? Não acontece nada. Aí termina, né? Aí beleza, cada um pro seu lado, tem a criança, aí a pessoa começa a ter um novo relacionamento. Opa, mas você me abandonou, agora você tá com outra pessoa, né? Tô dando exemplos, né? Sim. Aí você tá com outro e daí você vai colocar no convívio com o nosso filho, mas quem que é essa pessoa, né? Porque querendo ou não, a alienação parental, ela é uma falsa proteção, Fábio. Quando você quer proteger, na verdade você não está protegendo. Né? Nessa ideia de proteger, porque eu não sei com quem que ele vai, eu não conheço o novo companheiro, a nova companheira, não vou deixar. Né? Eu Isso, até assim, uso quando você fala dessa falsa, essa falsa proteção. proteção, você diz que é uma coisa, às vezes, que a pessoa, às vezes a pessoa faz de uma forma consciente, ela quer Consciente. atingir mesmo o outro, e às vezes é uma coisa que ela não tem consciência, que ela, na verdade, ela tem uma coisa mal resolvida ali de não aceitação que esse relacionamento acabou. E de uma forma que ela não tem consciência, ela vai meio que afastando os filhos, né? Ou ela, ou ele, enfim. Uhum. Na verdade, às vezes é inconsciente e às vezes é bem consciente de eu não quero deixar mesmo. Sim, Né? Não quero contato, mas que nem tu disse, as mágoas não são tão inconscientes que ela não consegue entrar em contato com. Então, o primeiro comportamento é esse. Eu vou afastar, porque eu também não quero convívio com alguém que me fez tão mal. Por isso a falsa proteção. Na verdade, ela está se protegendo e não protegendo um filho, né? Em que sentido? No sentido de como ela tem as crenças dela, sei lá, de abandono, de que não deu certo, que aconteciam coisas não legais no relacionamento. Colocando a criança a par disso, vai ser a mesma coisa, né? sim, Daí aquela velha história, quem disse, né? Talvez realmente naquela época o pai ou a mãe foi irresponsável, negligente, enfim, né? Mas quem disse que hoje a pessoa não pode estar diferente? Porque a gente vive em constante mudança, sim, né? Eu já atendi um caso, né, que para tu ver como é que é a constante mudança. Quando houve a separação, por algum motivo ele só queria uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ver a criança, né? Aí hoje, depois de um tempo que a criança cresceu, o que que aconteceu? Não, eu quero ter mais tempo com a criança, porque eu tenho esse direito. E talvez hoje ele tenha mais condições de, sim, né? E aí a pessoa vem, tá, mas espera aí, você sempre foi ausente, o que que você quer ter mais tempo com a criança? Né? Você foi entendi, ausente comigo. Aí tá vindo a crença da mãe no comportamento da criança. entendi. Bom, tá chegando aí mais gente, boa noite a quem tá em... Falhou? Tá me Deu ouvindo? uma trava... Deu uma travadinha, agora sim. São é a parte tecnológica, que é Né? aquela coisa, né, do ao vivo. Mas se estiver falando, você faz assim, ó, não está Sim, rolando. tá tudo certo. Então, ó, vamos pensar o seguinte, eu acho muito importante essa sua fala quando você fala o seguinte, as pessoas mudam, né? As pessoas estão aí para terem as suas mudanças, para fazerem escolhas diferentes, né? Senão nós não acreditaríamos aí no desenvolvimento do ser humano, porque a gente trabalha com isso, na verdade. E Exato. aí, aquela mágoa que, na verdade, às vezes foi uma coisa que passou um ano, 2 anos. E aí a pessoa guarda, né? Fica como se fosse num baúzinho ali guardado, as 7 chaves, né? Aquilo fica que parece que aquilo foi ontem que aconteceu, né?
E aquilo só vai sendo alimentado e vai distanciando isso que você fala, distancia-se dos filhos, não por uma Uhum. escolha, né? Aí a gente pode pensar, não é nem a escolha do filho, né? É uma questão É. muito mais desses Do pais gene... que um dia desse cuidador. sim, que de um Uhum. dia que teve uma história de casal e que às vezes depois de muito tempo, né, essa criança cresce, enfim, e vai distanciando e essa criança não tem contato, né? Então eu acho muito Uhum. importante quando você fala isso, porque às vezes nós, né, agora eu falo da Fabiane mãe, por uma questão, ai, enfim, não deu certo meu relacionamento, tenho uma mágoa, não consigo me entender com a pessoa, tenho raiva, tenho ressentimento, guardo lembranças ruins, ai, foi um relacionamento abusivo, né? Teve violência, enfim. E aí aquilo fica guardadinho lá dentro do meu coração e vai passando o tempo. E aí eu não revisito, né, esse lugar assim de saber se essa pessoa teve essa mudança. E às vezes, como você falou, as pessoas mudam, né? As pessoas botam uma mão ali na consciência, nossa, caramba, né? Eu quero estar mais perto do meu filho, né? Eu quero Uhum. acompanhar aí o crescimento, o desenvolvimento. Caramba, pisei na bola, né? Quero estar mais presente. Fala Uhum. disso, porque assim, como você acompanha esses casos, você faz avaliação, para você, como é que fica nítido nessa questão da mágoa, aí entra a questão do filho, como Uhum. é que esse desenrolar aí, só para a gente poder entender um pouquinho. Uhum. Então fica nítido quando eu pergunto a história do casal, né? Como que se conheceram, como é que foi a história, quando que resolveram ter filho, toda essa parte de anamnese, né? Dessa história, é um roteiro de entrevista, na verdade, né? Então aí começa a contar a história, aí eu vou perguntando, tá, mas você tem rancor disso? Como é que é isso? Né? E vou fazendo a entrevista. Com a criança, aí eu já pergunto, você sabe por que você está aqui? Daí a criança diz sim, não, talvez, quem sabe, né? Ah, o que que te contaram sobre? E como é que é para você? Vai deslanchando a conversa, né? Como eu tenho noção de alguns comportamentos, aí eu vou jogando para a criança, né? Principalmente quando ela é mais velha, assim, já consegue dialogar mais, Sim. né? Eu chego e pergunto, tá, mas você tem celular, né? Vamos imaginar uma história de telefone, né? Você tem celular? Tem. Tá. Você tem um telefone do teu pai? Não. Nossa, né? Você gostaria de ter? Ah, gostaria, mas fulana não deixa. Nossa, por que que fulana não deixa? Daí a criança diz simplesmente não sei. Então não tem justificativa para ela não ter o telefone do outro. Então acaba sendo uma alienação parental. E por que que não tem? Porque eu não quero que você converse com X. Daí vem a crença de novo, né? Vai fazer tudo que fez comigo, vai fazer com o meu filho. Quem disse, né? Sim. Aquela velha história, quem disse? É um Né? E a criança. medo da pessoa, e aí a pessoa, na verdade, compra aquele medo e passa aquele medo para a criança, de repente, até numa fala, Exato. né? Olha, Numa fala. enfim, sua mãe não vai Olha, estar presente, ou seu pai não vai estar presente, né? Fulano não vai estar exato. aqui, então nem espera, mas isso diz muito mais do medo daquela pessoa, né? Seja o homem ou seja a mulher, que é o guardião, como você diz, o guardião é o Isso, responsável da criança. da criança. A pessoa ali responsável, que é o guardião da criança, traz isso e a criança fica meio confusa, né? Não sabe muito bem no que Isso, acredita. E quando a criança fica isso. nesse movimento de confusão, né? O que você observa que pode acontecer com a criança decorrente dessa fala de pai ou de mãe, ai, não vai vir, não liga, não tá nem aí. A criança confusa no meio de várias emoções. O que você começa a identificar que acontece com a criança ou com o adolescente? Uhum. Ela se mostra bem ansiosa e já tive casos de quando eu tocava no assunto, né, ela pedia para fazer qualquer outra coisa, né, simplesmente para não tocar no assunto.
né, do pai, da mãe, se acontece X, se acontece Y, né? Então, a criança se mostra bastante nessa ansiedade e também do que eu vou falar, né? Será que eu posso falar X, Y, né? Já atendi um caso de três irmãs, né, que a do meio, se eu não me engano, né, ela, toda sessão ela pediu, o que minha irmã falou? O que minha outra irmã falou? Como se ela precisava saber o que elas falavam para ela também ir nessa linha. Para tu entender a confusão de o que eu vou fazer, né? Sim. Aí nas últimas sessões ela até falou, eu tenho muito medo que meu pai vá preso, mas eu gosto muito dele, Uhum. né? E vinha muita fala da mãe, de que o pai rouba, que isso, que era aquilo. Então, e quando tu questiona a criança, tá, mas você sabe o que é isso? Fica olhando assim, Confusa sabe? mesmo, Confusa. confusa. Não sei o que é isso, não sei o que eu falei, mas eu escuto isso, né? Sim. Então, as crianças elas acabam tendo esses comportamentos, as pequeninhas pelo menos, de não querer falar sobre o assunto, tentar desviar, né? Os maiores que têm uma angústia maior, eles simplesmente falam. Não Sim. aguento mais, não quero saber. Então, como que eu posso fazer? Porque acontece isso, acontece Y. Minha cabeça realmente está confusa, mas eu gosto dos dois. Mas eu quero Legal. ficar com X, né? Porque eu Sim. sempre pergunto para a criança, como é que ela quer que termine todo o processo? Porque a gente tem que fazer a avaliação também em prol da criança, Ah, né? sim. Então a criança sempre diz: não, olha, gosto muito do meu pai, amo ele, mas eu tô bem com a minha mãe. Sim. Ou eu tô muito bem com meu pai, mas eu gosto da mãe, né? Então, Sim. então fica nisso, né? Hoje também, né? Eu posso trazer esse caso, né? De que eu pedi, tá? Como é que você quer que acabe tudo isso? Olha, eu quero que eu possa ir para casa do meu pai a hora que eu quiser, né? Que eu Sim. ligue para ele agora e diga, ó, pai, tô indo para casa, né? Para Entendi. tua casa. Daí eu pedi, tá, isso não ocorre hoje? Não. Será que pode ocorrer? Não sei. Mas é algo que eu quero fazer. Porque eu gosto das duas casas, eu quero estar nas duas casas. Sim. Eu acho Então, tu vê como. importante isso, né? Porque assim, você falando, eu tô pensando aqui junta com você, as impressões que ficam aí na criança. A criança fica Uhum, confusa, a criança fica sem entender nada. É uma briga que, na verdade, é antiga e aí vai ficando naquilo, não sai daquilo. A criança não se atualiza se essa mãe mudou ou se esse pai mudou, né? Que ali a uhum, criança pode estar ou com o pai ou com a mãe, né? Quem é o isso. responsável da criação. Uhum. Mas a criança não sabe, a criança só vai saber das coisas que chegam até a ela. E sempre Que são daí, coisas que não dá para saber. E às vezes a criança tem o desejo, eu quero saber, né? uhum, Do meu que daí pai. Pode tu falar. falando, até me veio agora as falsas memórias, né? De tanta mágoa que eu tenho do outro, eu começo a dizer que fulana não vale nada, que fulano não presta, e começa a colocar falsas memórias, como a criança não lembra totalmente, eu tenho uma breve memória de quando teve contato com a pessoa, de tanta coisa negativa, qual que vai ser a impressão dela? Não, meu pai realmente não Sim, presta, né? Só que nem tu disse, será que ela tem esse feedback de que a pessoa mudou? Não. Na alienação parental não tem isso, não né? Porque tem. o outro não deixa. Vamos pensar o seguinte, né, para o pessoal que está aqui acompanhando. Sintam-se à vontade se tiverem algumas perguntas, né? A gente tá falando sobre essa questão da alienação parental, né? E muitas vezes o filho não sabe muito bem qual que é o papel ou da mãe, o papel do pai, né? Se esse filho mora com a mãe ou se esse filho mora com o pai. E por uma desavença antiga, né? Uma história de amor que não foi muito boa, que fracassou aí, guardou-se muitas mágoas, muitos rancores. E aí ou o pai fala mal da mãe, ou a mãe fala mal
enfim, desse pai para o filho, né? Uhum, E o próprio filho mesmo não sabe quem é de fato esse pai, quem é de fato essa uhum, mãe. É como o Cometiani está falando, né? Fica essa falsa memória, ou seja, escutou-se histórias aí, né? Escutou-se histórias que na verdade não eram histórias que a própria criança averigou, né? Que a própria criança entrou em contato e se uhum, permitiu, né? Ver, poxa, será que eu curto meu pai, uhum. né? Será que eu quero ter uma E, amizade com meu pai? uhum. Ou no caso da mãe, né? Será que eu quero ter uma amizade com a minha mãe? Deixa eu contar, deixa eu conhecer a minha mãe através dos meus olhos e não através desses olhos que na verdade vão estar totalmente distorcidos, né? E E a aí, criança sente muita culpa quando ela faz essa escolha, né, de sim, querer ter a visão do pai ou a visão da mãe pelos olhos dela. Porque o sim. outro diz, tu pode até ter, mas para que você vai fazer isso? Se você só vai levar ferro, que nem diz aqui em Santa Catarina, né? Ah, Só vai ter frustração, já tem uma né? crítica muito dura, né? Se a criança Exato. ou de repente Tu adolescente, vai até fazer uma próprio um escolha, adulto. tu vai fazer uma escolha que indiferente, tu vai se Tipo, frustrar do mesmo jeito. já Aí fala, fica né? aquela culpa de, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida, Sim. né? E é uma culpa que essa criança, esse adolescente, esse adulto, enfim, às vezes carrega uma vida fora, né? E parece que é Uhum, uma coisa meio que tem que ser às escondidas. Ah, se eu for conhecer meu pai, exato. vai ser uma coisa muito assim, como se fosse um plano, né? Assim, tem que ser um plano por debaixo do pano Sim, mas. mesmo, que ninguém veja, mas é uma questão que eu tenho vontade de conhecer o meu pai, Uhum. mas não quero chatear minha mãe. E aí, de algo que a gente estava conversando, trocando ideia, né, esses dias, a questão desse comportamento alienante só acontece ali, ou com o pai ou com a mãe. Isso se estende para as outras pessoas. Explica um pouquinho para a gente, né? Porque assim, até o momento você falou da questão da alienação, que realmente parece que tá todo mundo alheio, alienado, né? Ninguém Uhum. sabe de nada, o filho não sabe direito do pai, ou o filho não sabe direito da mãe. A mãe, que na Uhum. verdade também já não sabe direito, de repente esse pai mudou, ou de repente essa mãe mudou. Dentro dessa alienação, né, desses comportamentos que acontecem, existem aí outras pessoas que também fazem parte desse contexto de alienação, de comportamento alienante? Fala um pouquinho pra gente. Super. Não é só o pai ou a mãe, né? Que o que acontece? Geralmente é o pai e a mãe, porque eles entram com o processo para ter a guarda compartilhada ou visitas mudadas, enfim, que é o pai e a mãe. Porém, contudo, entretanto, a família estendida também faz parte desse processo alienante, né? Um comportamento que a família estendida pode fazer, né, é não deixar a criança ficar com o pai, no sentido assim de, como é que eu vou explicar? Eu vou inventar uma historinha aqui, né, de alienação parental, que o pai, né, ou a mãe vai levar, né, a criança, né, para as visitas, ou levar, ou buscar, né, e aí os avós começam a xingar o pai, do nada, né, porque você não vale nada, o que que você quer? Quer buscar a criança? Olha o horário que você tá vindo, olha o horário que tu tá trazendo ela. E às vezes, tipo, a criança fica, oi, mas eu gosto tanto de você quanto do meu pai, né? Então, por que que será que tu tá fazendo isso também? Eu vou trazer um caso que atendi faz um tempo, de que é para outra coisa, mas eu percebi alienação parental, em que a avó da criança simplesmente diz assim, ela tá muito bem sem o pai. Oi? Para que criança que vai ser bom não ter o pai presente? Aí tu Entendi. entende que a família estendida também pode fazer Pode alienação parental? fazer. Então, um pouco É disso do que você fala, né? De repente, esse discurso ele vai para o resto, para o restante da família, às vezes até para isso. amigos, né?
Aí a criança já é bombardeada por um discurso ou da mãe ou do pai, ah, não presta, Uhum, me fez sofrer, aconteceu tal coisa. Só que a criança não uhum, tem assim essa vivência lá com o outro lado, né? Seja o outro lado a mãe ou o outro lado o pai. E aí a família inteira compra, né? Talvez por uma isso, situação passada, né, algum desentendimento ou algo que não foi de fato legal, saudável dentro da exato. relação. E aí todo mundo compra, né? E fica uma coisa, uma mágoa coletiva, vai, da família, né? Vai da família toda. Que passa para a família e passa para amigos. E aí eu fiquei pensando o seguinte, tá? E Hum, quando de fato, né, um dos dois, seja a parte materna ou a parte paterna, que de fato está ausente, né? De fato, enfim, uhum, e tem comportamentos aí negligentes mesmo, de não estar nem aí. E aí uhum, rola esse discurso de uma revolta do outro lado, que de fato enfim, não está presente, não está nem uhum, aí. Quando isso acontece, como é que é? Quais são as suas orientações? Ou o que você observa, assim, né, perante aquele uhum, cliente que de repente chega com algo assim, olha, de fato, não liga, não se importa, fala que vai, não uhum, vai, fala que vai uhum, ajudar, enfim, com algumas contas, não ajuda, sempre fica uhum, adiando. Quais são as suas orientações ou o que você faz dentro dessa avaliação? uhum. Então, como a própria criança já diz, né, que geralmente as contas entre o ex-casal geralmente são divididas. Então, vamos pegar material escolar, por exemplo. A criança ela chega e pede para o outro, viu? Você vai me dar X, Y e Z? E a criança fica esperando, 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 né? Aí eu aplico o teste de personalidade, Fábio, né? Que nele diz o quão a pessoa ela tem até vou pegar aqui bem certinho para não dizer bobagem, né? Os sentimentos de piedade, né? Sentimentos de querer dar suporte emocional. Então, quando isso dá baixo, né? Então eu já coloco no relatório também. Olha, a pessoa é tão ausente, talvez por esse fator. Então ela não consegue ser diferente. Não é que ela quer ser ausente, ela não consegue ser diferente de conseguir passar esse afago para outra pessoa. Ela quer, mas ela não consegue. É da personalidade. Existe Da aí personalidade, uma né? questão de Pelo menos personalidade. a maioria das pessoas que eu atendi, que eu apliquei, né? A maioria deu isso, né? Dessa parte de ausência, Sim, né? Ela diz para mim que ela quer, mas no fundo, ela não consegue, né? Então a gente também tem que sim. E pensar aí você nisso. diz assim, da questão ou do pai ou da mãe, que tem essa questão Uhum, da personalidade, enfim, da história de vida, né, que a gente fala, isso. de marcas ali, que trouxeram essa questão Uhum, da pessoa ser um pouco mais distanciada, ter uma dificuldade para exato. expressar carinho e tal. Mas vamos pensar o seguinte, né? Eu sei que é uma situação complicada, né? Eu aqui também te escutando, como Uhum, mãe, né? Também não estou aí dentro de um casamento, né? Como se espera dentro uhum, do padrão mesmo da nossa sociedade. E aí, logicamente, acompanhando todo o seu conteúdo, né? A gente fica meio que martelando, né? Se preocupando com o futuro e uhum, tal. E aí, real, né? Tem uma questão que é da pessoa, que é uma escolha daquele uhum, adulto, seja ele pai ou seja ela mãe, de não querer estar de fato presente, tem um comportamento aí de escolha, e também tem um comportamento da pessoa quando tem aí uma dificuldade, uma questão exato. psicológica, enfim, né? Algumas Uhum. marcas, alguns traumas, que a pessoa não consegue ser afetuosa, mas daí Tu eu fal... fiquei numa dúvida. Ela não Hum. tem uma questão de dificuldade de afeto, mas quando ela te procura, ela está tentando melhorar essa Aí, questão de quero mudar, quero ser mais afetuoso ou afetuosa. na... em questões de justiça, a gente tem que cuidar muito que eles vão ser a melhor pessoa do mundo, sabe? Então, para eles, eles sempre vão estar em constante mudança.
Sim. Só que existe uma perguntinha mágica sobre motivação da guarda. Aí a gente, como, né, eu te comentei da questão de personalidade, daí tu pergunta das motivações, a pessoa, sei lá, eu quero por querer, eu sei que eu não tenho tantas chances, mas tentei entrar, tipo, Você já como é que tu, percebe, né, entendi. não sei se ficou claro, né, Sim. que daí tu pergunta, a pessoa não diz, não, olha, eu quero fazer diferente, é legal ela ter uma convivência comigo, porque eu vou proporcionar isso, não. Quando a pessoa simplesmente diz assim, não sei, porque eu cheguei a perguntar, e afinal, por que que você entrou então com o processo? A pessoa disse, Também ficou não assim, sei. oi, pensando, sabe? Então, até que ponto ela quer mudar? Até que ponto realmente ela é afetuosa? Ou até que ponto ela realmente só não quer ficar cutucando porque o outro já tem um relacionamento e está super bem. Obrigada. E vamos pensar o seguinte, né? Até que ponto essa pessoa de fato é alienada, né? Porque assim, Alienada? ela entra, entra, enfim, com uma questão judicial, né? Na justiça aí, para ver quem fica com a questão da guarda, mas não tem um posicionamento muito claro. Uhum, E talvez, daí eu penso um pouquinho até talvez isso é uma hipótese, não sei, você pode me falar melhor porque você acompanha isso aí no seu trabalho no dia a dia. Porque me parece que ainda continua aquela briga que foi comprada lá atrás e, uhum. me chamou de novo para briga, eu não arredo, né? A gente até E não brinca, arreda o pé. não arredo o pé, vou ficar aqui, não sei o que eu vou ganhar, mas eu quero ganhar Quero incomodar. desse ex-parceiro. Isso, incomodar de alguma forma, porque daí quando você fala, não existe a preocupação de fato com a criança ou com o adolescente, enfim. Existe a preocupação, Uhum. é aquela coisa que a gente De brinca, ego. né? Isso, briga de ego, né? E agora, eu vou ganhar. E fica uma coisa Uhum, infantilizada mesmo, né? Falta aí uma maturidade para, não, ok, somos pais, temos a responsabilidade, uhum, né, por essa criança, por esse adolescente. O que faremos daqui para frente? Vamos ver as questões de contas, quem fica com quem, a cada quanto tempo. É uma questão de uhum, vou ver com o meu advogado, enfim, é uma questão de recorrer, mas não tem esse comportamento de fato, né, de apropriação, ou como pai ou como mãe. É isso que eu também é, sinto, às vezes essa questão, né, que fica uma falta de apropriação de ser ou pai e de ser mãe uhum, também, né? Faz sentido uhum. isso para você? É mais ou menos isso? Não sei se é esse o caminho. Sim, faz sentido, né? Porque que nem é uma briga de egos de dois adultos e quem acaba sofrendo, além dos adultos, são as crianças, porque elas que, como elas não têm uma noção total do mundo ainda, elas estão criando, elas estão desenvolvendo, ela vai ficar com a visão de quem cuida dela, que às vezes Sim, não é tão correta, não é tão verdadeira, né? Porque é através do outro. E a sim. criança tem que ver através dela. E o que acontece também, Fábio, que eu percebo que as pessoas vêm muito orientadas pelo advogado de serem as melhores pessoas do mundo, né? Sim, E isso me preocupa pelo fato de que às vezes esse profissional não sabe as consequências, né? E acaba sendo conivente, né, com a situação. E aí, o que acontece? Um adulto inseguro, né? As consequências vão vir depois. E às vezes, sei lá, só para ganhar uma causa, né? Acaba orientando, viu? Vamos meter uma alienação parental e vamos ganhar. sim. Ó, e se faz a pessoa mais linda, maravilhosa, e daí quando a gente vai entrevistar, quando a gente vai colocar na prática, é totalmente diferente. Por isso que é muito importante, né, essa avaliação que você faz. Porque assim, a pessoa que é ali que trabalha na área de direito, né, seja advogado, advogada, enfim, não tem, como você falou, essa noção,
do que ela pode Uhum. estar fazendo, e tem esse comportamento, né, de quero ganhar, vamos pra cima, né? Vamos Parece ganhar. que é, Uhum. sei lá, Aí vira briga de três egos, isso, né? De parece uma três coisa adultos. assim, tipo de final de Copa do Mundo, né? Vamos ver quem vai vencer Uhum. esse jogo, vamos pra cima e vamos tentar. Só que assim, a gente sabe que não é assim, né? E até, lógico que existe em qualquer área, né, Etienne? Em qualquer área, profissionais e Uhum. profissionais. Mas Com quando se certeza. trabalha também o advogado, ele está trabalhando com o ser humano, né? E de ter Exato. esse cuidado, de ter essa sensibilidade, mas infelizmente, às vezes, né, não tem esse cuidado. Ele também vai ter um Uhum. ganho ali, né? Um ganho financeiro, É. ou um ganho de cliente, ou um ganho E de eu, status, né? e eu comentei também esse fato de advogado porque algumas perícias o advogado entrava em contato comigo, né? Olha, eu preciso que você ligue para fulano, porque fulano vai buscar. Gente, eu só sou a pessoa que vou avaliar, eu não tenho nada a ver com a batatinha, Sim. né? Olha, fulano não vai fazer isso, fulano não vai fazer aquilo. O que que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho o telefone da pessoa, eu vou ligar para a pessoa, né? Vou marcar, vou desmarcar se for necessário, né? Então, às vezes tem muito do advogado começar a pôr pilha no próprio perito, Hum. né? Você Que acha que é uma aconteceu falta comigo. de orientação do Ah, próprio, da própria uhum, pessoa que está ali trabalhando? Ou você acha acredito que que isso sim. tem mudado? Você encontra alguns advogados que têm uma consciência, ou até que te procura, nossa, Sim. Tiene, vem aqui, vamos trocar uma ideia. O que Uhum, você acha? Me orienta nisso. Você acha uhum, que é legal? Existem profissionais que se engajam sobre essa questão de se preocupar com a parte uhum, emocional do cliente, a parte psicológica, o quanto isso vai afetar? uhum. Alguns sim, Fábio, mas a maioria não me procura para tal, né? Para tal orientação. Olha, para que lado que eu vou? Não, simplesmente age por impulso, talvez por digo impulso no sentido de que o outro também está pressionando. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí ele, como mediador, não. Então eu vou lá, vou ligar, né? Então falta também essa conversa entre nós da psicologia com o direito, né? Sim. De conscientizar eles que todo mundo é ser humano e que se eles perceberem o mínimo de alienação parental, eles podem orientar de forma diferente, que não sejam coniventes, dizer sim, você fez isso, porém, vamos fazer diferente, né? Ou vamos por outro caminho, né? Sim. Não Deixa sei. eu ver se Enfim. tem alguma perguntinha. Pessoal que está aqui com a gente, sintam-se à vontade. Caso tenha uma pergunta, algo que você esteja aí com vontade de perguntar sobre a questão da alienação parental, por favor, façam a pergunta, né? E aproveitando para a Uhum, pergunta, eu tive uma colega que mandou mensagem para mim. E aí ela falou assim, Fabi, me fala uma coisa. Você sabe algo sobre creche noturna, né? Qual que é a sua visão sobre creche noturna, né? Eu vi que você vai fazer uma live e tal, e também tô acompanhando as coisas do seu Insta. Aí eu falei assim, eu vou conversar com a Etienne, né? Se você puder acompanhar a live, acho que é interessante. E aí a gente estava uhum, trocando uma ideia um pouco antes de começar aqui a live. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho disso, né? Aproveitando um pouquinho das perguntas, só para a gente criar um pouquinho dessa interação. uhum, Qual que é a uhum, sua visão sobre a questão da creche noturna, né? Porque daí eu também pensei nessa questão. Em algum momento pode entrar como um comportamento alienante, ou depende, né, um pouco do que a gente estava falando. Eu gostaria que você falasse um uhum, pouquinho disso. uhum. Então, depende. Eu adoro essa palavra do depende, né? Porque depende de como esse adulto conduz, né? Vamos imaginar, Sim. né, que essa pessoa trabalha à noite, né, e precisa deixar a criança na creche, né? Porque não tem uma família de apoio. Às vezes por estar longe, às vezes por não ter, né? Sim. Simplesmente não ter. Então, até que ponto é alienação parental, né?
É alienação parental quando essa pessoa deixa de comunicar o outro. Olha, vamos colocar fulano na creche noturna porque eu trabalho muito, eu sou guardiã, não tenho com quem deixar. Infelizmente, né, tem a família longe. E aí? E esquece de perguntar para o outro, você pode ficar com o meu filho? Sim, Né? sim, Aí a gente tem que pensar como uma forma de distanciar, porque às vezes o outro está disponível a cuidar do filho à noite, sim. né? Então a gente tem que ter muito cuidado porque é uma linha tênue. E Então seria esse depende, né? Depende, acho que esse cada caso depende, é um caso. depende de E, cada. Exato. e falando um pouquinho, né, respondendo a nossa colega, é realmente esse depende, né? Depende do Depende. caso, da situação, se de fato existe aí, de repente, uma disponibilidade para ficar com a criança, aí fica aquela coisa, um Uhum, empurrando para o outro. Aí a gente pode exato. falar de Aí a gente. alienação, Uhum, né? E aí, sabe o que eu acho importante, né? Como a gente tinha conversado um pouquinho, fala um pouquinho pra gente dos comportamentos assim que você julga assim estarem ali, né? Como a gente estava brincando antes no top 5 no top 5, né? Os cinco mais uhum, que são dos comportamentos alienantes que você vê que são mais assim que você vê e que acontece. Fala um pouquinho da gente desses comportamentos para a gente poder entender um pouquinho dessa uhum, questão que você está trazendo hoje pra gente. uhum. Um que super acontece é a criança que falar mal, né, do pai ou da mãe sem justificativa. Então, é difamar o genitor, né, não guardião, ah, através de uma fala do outro, né? Ah, teu Sim. pai é vagabundo? Sim, meu pai é vagabundo. Dá uma confirmação, tá? Mas você sabe o que que é? Não, eu não sei, mas ele é. Ah, Então, tu sim. vê que é uma fala do adulto, Uhum. né? Que nem eu estava falando antes da questão da creche, né? Às vezes o esquecimento, a justificativa do esquecimento sobre a rotina da criança, desde escola, desde médico, porque como o guardião tem para ele a crença de responsabilidade, é ele que tem que fazer tudo, que não quer dizer, né? Então ele acaba não avisando nada o outro. Entendi. E É isso uma crença, né? acontece muito porque aí a gente pergunta, tá, você tem convívio, tu sabe sobre a escola, né? E a pessoa diz assim, muito pouco da escola, porque a pessoa não me deixa nem me aproximar da escola, Sim. né? E daí diz assim, ah, não, eu esqueci, né? Até que ponto esqueceu, né? Esquecer a gente Esquecimento. é um esquecimento, né? Sim. Então, o outro que é bastante comum é contato telefônico, via WhatsApp, via rede social, né? Independente de que o genitor não quer contato. Então, Sim. quando ele decidir que a criança pode conversar com o outro, ele vai lá, pega o celularzinho dele e diz, viu, você pode ligar, né? Daí a criança liga, né? O outro, né, que eu vejo bastante quando os dois têm novos relacionamentos, né? Então, como é que você pretende apresentar o teu novo companheiro, né? Entendi. Geralmente, eles apresentam como este é seu novo pai. Então, por favor, chame ele de pai. Aí, Hum, como é que a outra pessoa vai se sentir? Né? A mesma coisa, complicado. né? Então, viu, essa minha nova companheira, ela é tua mãe. Então, você tem que chamar ela de mãe. Sim. Então, como é que eu posso Imposição, né? dizer? É uma imposição. Chegou Uma aqui, substituição, uma entendi. substituição paterna e materna. Então, ocorre muito de, se eu não disser que fulano é meu pai, meu Deus, dá uma guerra. Né? Entendi. E às vezes ele é só um ex-namorado, um namorado, mas ela já apresenta como um membro super da família, né? E Ah, ela tem que chamar assim. Então é a substituição da figura, né? legal. Então, né, outra é a chantagem emocional, né? Que daí vem através da crença de abandono, né? O teu pai me abandonou, então ele vai te abandonar também. Para que que você vai atrás dele, Entendi. Então é o que você né? mais vê acontecendo, né? Isso. Fala novamente esses cinco aí, só para a gente Uhum. dar uma gravadinha aqui. Então, difamar o outro,
né, sim, falar algo, né, vagabundo, inútil, que é uma fala do adulto, e tu sim, pergunta para a criança fica, oi, nem sei o que eu falei, né? Esquecimento, que na verdade não é bem um esquecimento, é simplesmente eu não quero avisar, né? sim, Porque eu sou responsável, então eu tenho que fazer tudo sozinha, né? Não necessariamente, né? O contato telefônico, né, que é não deixar a criança ter esse contato, né, através de redes, através de celular, WhatsApp, né, e é interessante dizer nesse, Fábio, que eu esqueci antes, que o genitor alienante, quando a criança está com o outro, ele fica ligando loucamente, né, para saber como é que a criança está. Então, entendi. isso também, tipo, não deixa eles terem um espaço para eles se curtirem. Então, fica ligando, 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 né? Também é um comportamento alienante. Sim. Querer saber toda hora da criança, né? Apresentar o novo companheiro, né? Como pai ou como mãe, Ou já né? uma pessoa, ó, é como se fosse assim, ah, é o avô que vai tomar o lugar do pai. Chama o avô de Isso, pai, né? O tio, não, é isso. tio, chama de pai. De pai, Esquece que exato. você tem um pai, ou uma tia ali, chama ela de mãe. Esquece Esquece. que você tem uma mãe, agora ela é sua mãe. E É não sua mãe. pergunta para a criança, não leva em consideração as emoções dessa criança ou do adolescente. Porque pode ocasionar da criança sentir que é um pai ou uma mãe, mas deixa a criança sentir. A criança Sim, dizer, não, realmente você é um pai de coração. Não sim, impõe para a criança. O que acontece é muita imposição, que nem a gente disse antes. De você sim. tem que chamar e você tem que chamar, né? Entendi. E aí, por último, qual que era mesmo que você tinha falado? Que eu falei das crenças de abandono que é do adulto, né? De fazer chantagem emocional, né? De Sim, dizer para a criança de que a pessoa vai abandonar. Mas não é sim. porque ela te abandonou que hoje ela vai ter esse comportamento, Que eu acho que é o que né? Que a gente... mais pesa, né? A chantagem emocional. Isso, A porque daí Neise a tá criança... falando aqui, só um minutinho. Oi, Neise tá falando muito esclarecedor, né? O conteúdo. Visualizei muitas situações do CT. CT seria centro de conselho tratamento. tutelar. Ah, conselho. Não, conselho tutelar. Tá. Uhum, É porque uhum, não é uma linguagem que eu tô tão familiarizada quanto a Etienne, né? Que ela trabalha com isso. Para mim, uhum, CT, como eu já trabalhei com dependência química, né? Era centro de uhum. tratamento, mas Somente. Uhum, legal. Então, assim, uhum, obrigada, Neise. Que bom que tá sendo esclarecedor. É, disso que você fala, né, chama bastante atenção, porque você traz aí esses comportamentos que mais acontecem, né, de repente, de não falar muito desse pai, de não falar muito dessa mãe, de distanciar de qualquer maneira a criança dessa relação, de não querer uhum, que tenha contato por telefone ou que veja, Facebook, não pode ver nada. E a criança fica confusa, né? Porque assim, em nenhum momento, quando você traz a questão da alienação, né? Os pais param e olham ou para essa criança ou para esse adolescente e pergunta: tá tudo bem, né? Como é que você tá? Como é que é para você, né? Essa questão exato. de eu não me dar bem com o seu pai ou de eu não me dar bem com a sua mãe. Como que é para você? Eu não sei se você já viu alguma situação aí na sua trajetória, né, de vivência, de prática, de estudos, Uhum, casos assim, né, dessa preocupação, olha, ou de repente de voltar, né, aquela questão do arrependimento, me desculpa, né, uhum, quero reconsiderar, vamos conversar, como que é para uhum, você, o que que eu uhum. posso fazer para melhorar? Você já viu algumas situações assim? Eu vi uma situação, Fábio, de que a mãe tentou não mostrar para a criança que ela estava sofrendo, né? Por... Daí eu fico pensando, mas por que se ambas estão sofrendo, né? Claro, tem que mostrar para a criança que existe o sofrimento, que é Sim, ruim, né? Tem que explicar. E às vezes a gente tem esse medo, né, das perguntas da criança, porque a sim, criança pergunta até o que a gente nem imagina, com né? Porque ela certeza. é curiosa, ela precisa formar a opinião dela, né? E é através das perguntas que ela vai matutando e criando e não, eu vou por esse lado,
né? Sim, eu acho Então que já na teve. verdade você levantou uma questão que eu acho que dá outra conversa aqui, que é essa questão Hum, realmente, né? Quando falar para criança, quando uhum. colocar, né? Porque assim, às vezes fica aquela questão, ai, mas é uma criança, enfim, é melhor falar Criança não que entende. acho que nem a questão do entender pode ser que sim, né? Mas assim, no que eu penso, questão de preservar, de repente, como é que essa criança vai lidar com uma verdade que talvez não seja uma verdade tão gostosinha, né? De ser escutada. Uhum, E de repente, como você traz essa verdade, né? E aí que a gente fala dessa questão, né? Da difamação que você fala, ou de uma maneira, uhum. olha, mamãe o papai não esteve bem nessa Sim, relação, não deu certo, foi difícil, sofri. Eu acho que assim, agora é a minha visão, e aí você diz, né? Você adiciona aí se é por aí ou se não é. Mas uhum, assim, é lógico, a criança ela tem o processo dela de maturidade e tal. E vai ter a linguagem da uhum. criança, né? Não adianta você falar, ai, porque aquele dia aconteceu isso, isso, isso. Às vezes a É. criança não vai compreender. Mas falar um geral, olha, papai e mamãe, né, não somos um casal, mas não estávamos bem, Uhum. brigávamos. Eu acho, você acha que isso é importante falar? Isso é super importante, né? E pedir para a criança o que que ela acha disso, né? O Sim, que que é o, né? Como é que poderia ser melhor, né? O relacionamento dos dois para que a criança não se sinta triste. Porque o que que elas se sentem tristes? Com as brigas constantes, sim. brigas por qualquer coisa. E eu lembro de um atendimento que eu coloquei, não sei se tu conhece o jogo das atividades parentais, sabe? Esse aqui. Ah, bacana. E Não aí conheço. ele tem. Depois fala lá no teu Uhum, Insta. uhum. E daí é um joguinho que você escolhe os personagens, pai e mãe, e tem toda a rotina da criança, quem fala mal, barará. E aí tem uma pergunta que é: quem pede se tá tudo bem? Né? Que daí a gente estava conversando antes. E a criança diz assim: só você. Então não é pai, não é mãe, não é vó, e não é papagaio, não é o papa. Só você pergunta como é que eu tô. Só você Então, profissional, né? Eu tô dando isso. uma olhada aqui no nosso horário. Infelizmente, o Instagram tem um tempo, né? E a gente vai ter que fazer um encerramento que a gente já deve ter um minuto e pouquinho. Então, Uhum, assim, tem uma perguntinha aqui para você, deixa eu dar uma olhada, né? Etienne, me recordei de uma situação, a criança colocou uma foto no perfil do WhatsApp com a mãe, o pai ligou, exigiu que tirasse, que desse o celular, né? uhum, Então, aqui foi a Neise. Neise, ela falou de algumas situações alienantes, né? Depois dá uma voltada que vai ficar 24 horas. Agora tá contando, uhum, ó. Nós temos 2 minutos. Então, uhum. assim, foi muito rico a conversa. Eu acho que a gente tem que dar uma continuidade aí. Isso aí dá um papo para mais uma Dá live. para responder rapidinho se tem essa situação alienante ou não, Fabi? Ah, ela falou, caracteriza uma situação alienante? Ah, se caracteriza como situação alienante? Sim, né? Do que você falou. Isso, caracteriza, né? Porque daí vem outro comportamento alienante. Eu dei um Ah, presente e eu não quero que você use com a outra pessoa. sim, sim, Então, é um comportamento alienante, sim. A mesma coisa sim. do celular. Eu dei o celular, você só usa comigo. Você não Sim. tem que usar E a com o outro, foto, né? Assim, como assim? Colocou a foto com o pai, colocou a né? foto. Então, assim, é um comportamento Então, alienante no sentido de você distanciar essa criança ou do pai ou da mãe. Você ou da meio que mãe, de exato, sabotar essa relação, né? Então, exato. assim, eu quero agradecer novamente aí pela participação. Acho que a gente tem que repensar para a gente falar mais coisas. Muito Uhum. obrigada por ter aceitado o convite. Também obrigada às pessoas que participaram. Quer falar mais alguma coisa? Só queria agradecer de novo, Fábio, né, a oportunidade de estar falando algo que acontece muito, muito, muito na nossa sociedade e a gente precisa colocar a mão na consciência nos nossos comportamentos como adulto, Sim, né? com Que quem sofre, certeza. sim, somos nós adultos, mas também a criança ela está formando ainda.
toda a Sim. personalidade e todo o comportamento que a gente Bom, aprende, a se gente. cair, a gente volta novamente aqui, não tem problema. Espera aí, Beleza. quem quiser fica, a gente volta. Todo o comportamento que. Vamos lá, vou chamar novamente aí. Aí, voltou. Né? Voltou. Pegar mais um Então, tempinho porque a conversa tá muito boa. para nós Então, terminar, para né? você concluir, né? Eu quero Uhum. que você aí faça o seu Né? Que fechamento. nós estava falando, sabe? A gente precisa colocar a mão na consciência, né, dos nossos comportamentos como adulto, né? Que a Sim, criança ela está ainda em formação de personalidade, né? Então tudo que a gente aprende a gente reproduz, né? Então a gente sim, precisa ser mais conscientes, né, para que essa criança tenha um desenvolvimento saudável e não reproduza, né, o que comportamentos negativos, né? com E a alienação, certeza. querendo ou não, é um comportamento negativo de eu chegar a pedir para a criança, tá, e quando tu for adulta, como é que vai ser os teus relacionamentos? Eu não quero me relacionar com ninguém. Então, por ela já ter visto isso, ela já não quer ter alguém do lado. Então, a gente precisa colocar a mão na nossa consciência, né? Trabalhar nossas crenças, as nossas angústias como adulto, né? Nossas expectativas em relação ao outro, porque nem sempre eles vão suprir e nem tem obrigação de, mas quem mais sofre, além dos adultos, é a criança, com certeza, porque ela ainda Sim. está naquela. Assim, para mim, desde o início que eu entrei em contato com você, né, que foi semana passada, passou tão rápido que Uhum, parece que foi esses dias. É, foi rico. Para mim foi realmente assim um despertar para pensar nessa questão, né, da alienação, o quanto isso vai influenciar na vida dessa criança, o quanto isso vai influenciar na vida desse adolescente, o quanto isso vai influenciar na vida desse adulto. uhum, Assim, é isso que você traz. Conversa com a criança. Não precisa ser necessariamente falar os mínimos detalhes, porque a criança tem detalhes. a compreensão dela. Mas você Uhum, colocar, olha, não estamos juntos, né? Enfim, conta a história e tal, de uma uhum. forma honesta, mas numa linguagem ali para criança, Para a porque criança, a deixar ela criança, perguntar. sim, exatamente, isso que você fala, a criança deixar ela perguntar, deduzir, tirar a conclusão. Lógico que isso vai, Uhum, a criança vai crescendo e ela vai fazendo todo o processo dela de compreensão, de amadurecimento, de ter um entendimento mais complexo da coisa. Mas isso é você tirar algo que é da criança, né? A criança tem por direito saber do pai, saber da exato. mãe, enfim, se for Uhum, saber das mães ou dos pais, né? Depende se for um casal homossexual que não ficou junto, que se separou. Mas isso é da criança, né? Não é mais daquele não é. casal que um desistiu, né? Isso. Então, assim, acho Uhum. muito importante. E para a gente finalizar, tem algo que você acha importante também colocar aí, que você acha que de repente é importante, que de repente ficou faltando? Porque eu achei que foi Uhum. muito legal a sua fala, tudo que você trouxe, acho que é muito importante, muito rico, né? Nem todo Uhum. mundo de repente tem essa consciência de que, nossa, É. de repente algumas pessoas se identificaram. Eu, por exemplo, me identifiquei assim de primeira, quando eu vi lá na tua página, eu vi os teus vídeos, eu me questionei e eu já Uhum. fiz algumas mudanças, né? Porque eu mesma fiz a minha reavaliação. Poxa, será que isso que eu estou fazendo não é algo que possa, lá no futuro, não ser legal para mim, não ser legal para o meu filho? É. E no mesmo Uhum. dia que a gente conversou, eu já comecei a fazer a minha reavaliação. Então, acredito muito que todo o seu conteúdo vai agregar aqui as pessoas que Uhum. procurarem saber e se aproximarem dessa questão de ter. É como Uhum. eu
tento trazer para o público uma maternidade com consciência, né? Uma Uhum. paternidade com consciência, saber dividir que ali não existe mais aquele casal, mas existe a criança, né? E a criança Exato. fica, mas a criança vai ficar no meio de uma guerra, ou a criança vai ficar Uhum. num ambiente em que existam dois adultos ali que encaram de frente, ó, não estamos juntos, mas Uhum. temos essa relação que vai ser uma vida inteira, que é com o Uhum. filho, né? Que eu acho que Exato. isso é importante. Uhum. Pode falar isso, deixar eu Então, vou falando. eu também me empolgo. Eu acho que para nós finalizar, Fábio, eu acho que as pessoas têm que se permitir a mudar. Independente se teve ou não um comportamento alienante, né? Se identificou com um comportamento alienante, se permita fazer essa autoanálise que você mesma fez. E, meu Deus, Sim, o que que eu posso mudar hoje para que no futuro o meu filho não sofra tanto, né? sim, E eu também não sofra tanto, né? Que eu elabore essas minhas angústias de uma forma mais consciente, né? Porque, querendo ou não, ele vai aprender ou estar na guerra ou estar num ambiente de paz, com né? certeza. E isso Acho. vai fazer com que ele ou se torne um adulto que compreenda de uma forma mais, assim, tranquila, mais Uhum, saudável, né? Não vai ter questões aí psicológicas, emocionais, até que possam vir a prejudicar no próprio crescimento da criança, né? E né? aí vai lidar bem, ok. Porque assim, vamos pensar o seguinte, hoje em dia, quantos casais estão separados? Muitos casais, né? Às vezes Muitos. você vai numa escola, você vê ali mães que são separadas, pais que são separados, Uhum, pessoas que já estão em outro relacionamento, em outro casamento. Eu acho que hoje em dia isso acontece muito, né? E ainda bem que você que traz muito essa questão, acho tão importante você trazer cada vez mais aí na sua página, falar isso abertamente, porque às vezes uhum. as pessoas nem têm uma consciência e tá rolando, sabe Tá assim, acontecendo, né? Tá né? tendo comportamento alienante e nem sabe o quão prejudicial tá sendo. Daí depois a gente volta de novo na falsa proteção. Meu Deus, mas eu achei que eu estava protegendo meu filho. Sim, na Não verdade, tava. ela estava, ou ela ou ele A se estava se protegendo. protegendo, e aí Exato. colocou no pacote aí, no meio A de toda criança. essa questão, as crianças, né? E aí pensar o seguinte, né, que isso que me surgiu, a criança ferida, né, que às vezes eu costumo falar em alguns textos meus. Essa criança que a gente carrega, né? Todo mundo tem uma criança ferida, Uhum. ferida em algum nível, né? Que de Nível. repente vem aquela imagem da gente mais criança e tal, mas a gente carrega isso dentro da gente. E se a gente Uhum. não se reaver com a nossa criança, né, interior, que de repente tem algo machucado, aí uma tristeza, uma mágoa, uma decepção, Uhum. ou algo ali que o próprio adulto tirou esse direito, né, da criança escolher, não, eu quero sim ir na casa do meu pai, eu quero ir na casa da minha mãe, quero estar perto dos meus avós, quero estar perto Uhum. dos meus tios, da outra família. Então, assim, o quanto fica isso, né? E aí, como a gente trabalha com o ser humano, para além da questão parental, a gente consegue observar que às vezes a questão da pessoa, que já é um adulto, às vezes até um início da vida de idoso, enfim, tem uma questão que está lá na infância dele, Uhum. né? Exato. Então a gente percebe o quanto é delicado. Até por isso que a alienação parental ela inicia na infância, né? Com, Sim, com sim. essas mágoas que nem eram delas. Então, Mas a gente assim, carrega. carrega gratidão por essa interação, foi muito rica. Obrigada. Né? Assim, eu falei pra você, olha, vou estar aqui, é que nem aquela aluna, sabe, assim, que quer ficar lá na frente para pegar todo o conteúdo. Eu falei, Uhum. eu preciso, assim, fazer as minhas anotações. Gostei muito, fiquei feliz. Com certeza é um conteúdo que vai agregar bastante aqui na página e já me deu algumas ideias. Depois, provavelmente depois que a gente desligar aqui, eu vou querer fazer um vídeo falando um pouquinho da nossa conversa
E para Uhum. quem está assistindo depois, né, vai ficar aí gravado, a Priscila que entrou agora, vai ficar aí gravado 24 horas. Foi dividido em duas Duas... partezinhas, porque a gente estava aqui super empolgada, conversando, tava muito legal, Se sabe assim? emocionamos. Foi assim um tum-tum bate-coração aqui, né? Foi muito legal. Então, assim, aproveitem o conteúdo. Espero que seja aí de ajuda às mulheres que são mães, aos pais, né? Aos homens que têm a questão da paternidade, ou que se interessam por essa questão, né, da criação de filhos, até as mulheres que estão pensando, né, em terem filhos ou que estão aí num processo de De... gestação. É importante demais, né? Reflitam, eu acho que olha só a responsabilidade que a gente tem quando a gente coloca um serzinho no mundo ou quando esse serzinho já está aí no mundo, né? Ter esse cuidado, ter essa sensibilidade. E para quem quiser saber mais sobre a questão que a gente trouxe hoje, entra lá no Instagram, né, da Etienne, que é @psi_, Etienne Etienne B. Bevilacqua. Isso. Será? Eu vou deixar aqui, vamos lá. Arroba PC. Sim. Vou deixar até marcado, porque daí vocês dão uma olhadinha lá no conteúdo, que é bem interessante, né? Diz que a gente conversou. Para vocês, homens, mulheres, terem essa consciência aí. Escrevi certinho? Deixa eu ver. Isso aí, escreveu bem Tá. certinho. Então, Uhum. acessem aí o Insta da psicóloga Etienne sobre essas questões aí de parentalidade, né? Sobre o nosso papel de mãe, o nosso papel de pai, os papéis aí da Uhum. orientação, da criação dos filhos que vão se perdurar uma vida inteira. E cada passo, cada movimento nosso vai trazer aí uma qualidade de vida, né? Para essa criança que um dia vai se tornar adulto, na E verdade? até uma qualidade de vida para os adultos também, né? Com certeza, né? Isso que a gente falou Uhum. da nossa criança, né? Como é que tá a nossa Né? criança interna? E é isso, gratidão, muito feliz por essa troca, por essa interação. A gente teve um momento da Obrigada, internet que deu uma congelada aqui, a gente ficou meio, ai né? meu Deus, e agora? Será que E vai dar agora? certo? E Mas que deu bom tudo que deu certo. certo. É Uhum. isso, para quem tá entrando, ó, o pessoal acho que deve estar entrando agora. Por favor, Uhum. retomem, né? Aí no início a gente está finalizando, foi bem interessante a conversa. Muito obrigado para quem acompanhou, né, a live aqui com a gente, realmente ao vivo. E para quem assistir, eu espero aí que vocês mandem recado para a Etienne, se tiverem dúvidas, entra lá no Insta, interajam com ela, né? Peçam para ela trazer mais conteúdo sobre essa questão que a gente Uhum. trouxe hoje. E eu também vou estar aqui disponível aqui no meu Insta, né, no @psicomensolo. Se vocês tiverem sugestões aí de temas e conteúdos para a gente conversar em outro momento, por favor, fiquem à vontade. Eu tenho que ir, que eu tô ouvindo que o Fabrício já tá me chamando, já tá chorando, não sei se é de fome, ou se ele falou, nossa, o que que tá acontecendo com a minha Mas você mãe, né? sumiu, minha mãe sumiu, e Minha agora? mãe sumiu. Eu falei, olha, aí eu vou falar, filha, que tava, olha, tava muito boa a Né? live, tá Então, bom? gratidão, Fábio. Vai cuidar do pequeno agora. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.